When we fight, we win. And we will make America great again. Olá, sejam bem-vindos ao Burro e o Elefante, o podcast do Expresso e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento sobre política norte-americana. Comigo tenho o Pedro Magalhães, investigador do ICS, focado em eleições e democracia. Olá, Pedro. Olá, João. E eu sou o João Maria Jonê, sem estes pergaminhos, mas com uma obsessão por este tema. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. No nosso quarto episódio temos um convidado muito especial, mais um enviado nos Estados Unidos, que o Pedro vai apresentar. O convidado de hoje é o Nuno Garopa. O Nuno Garopa é professor de Direito na Universidade George Mason, nos Estados Unidos. Licenciou-se em Economia pela Universidade Nova, é mestre em Economia e em Direito pela Universidade de Londres e doutorado em Economia pela Universidade de York, no Reino Unido. Não foste o primeiro português a doutorar-se em Economia em York? Não, e na verdade, eu até comecei o doutoramento em Londres e depois o meu supervisor foi para York e eu precisamente fui para York porque era um sítio muito famoso em Portugal. Não era tão famoso no Reino Unido, mas era muito famoso em Portugal. Para quem não sabe, a outra pessoa, pelo menos há um economista que se doutorou em York e que se chama Aníbal Cavaco Silva. É verdade. Há mais. Eu acrescentaria outro que neste momento também é famoso por razões muito diferentes, que se chama Vítor Scária. Mas vamos ficar por aí. Portanto, temos vários famosos por razões diferentes. York, um sítio importantíssimo. O Nuno foi professor na Texas A&M, na Universidade de Illinois, na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade Pompeu Fabra em Barcelona. A última vez que vi, o Nuno tinha 8 livros académicos escritos e 163 artigos em revistas académicas, mas isto já deve estar desatualizado. Tudo isto e muito mais faz com que o Nuno seja um dos economistas, mesmo não escrevendo apenas em revistas de economia, é um dos economistas com maior impacto, se esse impacto for medido em termos de citações académicas de artigos. Salvo erro, estavas em quarto lugar, da última vez que vi, da história dos economistas portugueses. Da história dos economistas portugueses, exatamente. Da história dos juristas portugueses. Não há ranking, portanto não sabemos. Exatamente. O Nuno foi presidente do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos entre 2014 e 2016. É hoje membro do seu Conselho de Curadores. E há outra coisa que eu queria assinalar sobre o Nuno, que é, em 2016, de todas as pessoas que eu conhecia e com quem falava sobre estes assuntos, o Nuno foi a única pessoa que desde muito cedo achou que o Trump ia ganhar. O que é uma coisa que diz muito sobre as pessoas que eu conheço, mas também diz muito sobre o Nuno. Como é que tu, nessa altura, o que é que te fez pensar tanto contra a corrente que o Trump tinha possibilidades de ganhar? Repara, na altura, já vamos falar hoje, porque eu acho que o que se passa hoje é muito em função do que aconteceu em 2016. Eu acho que as sondagens não davam a vitória de Hillary Clinton, de que toda a comunicação social insistia que dava, porque quando se dizia no Nate Silver e outros especialistas que o Trump tinha 35% de probabilidade de ganhar, as pessoas interpretavam isto está a ganho. 35% de probabilidade não é zero. E depois eu acho que o Trump teve uma capacidade de perceber os pontos fracos da Hillary e ele transformou aquela campanha numa campanha, curiosamente, não é? Dado o perfil da pessoa que é, contra a corrupção de Washington e contra o establishment de Washington. E de facto a Hillary, até muito mais que o Biden, porque se o Biden tivesse sido candidato, se calhar as coisas tinham sido diferentes em 2016, a Hillary era a cara do establishment. Era e é, até certo ponto, a cara do establishment. E nesse sentido, eu acho que havia uma grande revolta em muitos grupos sociais contra esse establishment. Em defesa do Trump, ele se calhar não estava tão associado à corrupção em Washington porque ele não tinha feito muita na cidade de Washington. Depois também fez campanha para ir fazer para lá. É verdade, mas se há alguém que é parte do establishment há muitos anos é ele. Claro que é não do establishment político, mas do establishment em termos de personalidade da high society. Aliás, como ele depois muitas vezes disse, ele tinha uma certa proximidade ao casal Clinton porque sempre frequentou os mesmos meios que o casal Clinton. Ele não era propriamente um estranho desses meios. E foi financiador de Kamala Harris, apesar de dizer que a odiava. Sim, portanto, há muitos anos foi financiador de Kamala Harris. Ele simplesmente conseguiu fazer aquela metamorfose em transformar-se nesse candidato. É verdade que hoje, retrospectivamente, tal como Obama
em 2008 percebeu o efeito do Facebook e das redes sociais que havia em 2008, ele também em 2016 percebeu o poder do Twitter. Coisa que os democratas nessa altura não tiveram capacidade de perceber. Exatamente. Estamos um bocadinho em consenso sobre o que é importante sobre a atualidade, o que também nos diz muito, até sobre o Pedro Magalhães, sobre o valor que nós estamos a dar às sondagens nos Estados Unidos, porque saem muitas e nós se calhar já não lhes damos muita atenção. Mas Pedro, o teu tema é... Não, nós escolhemos o mesmo tema sem combinarmos. Foi o relatório do Bureau of Labor Statistics que saiu na semana passada. É um relatório que anuncia que a economia americana adicionou 254 mil empregos num mês e que a taxa de desemprego baixou pelo segundo mês consecutivo, depois de vários meses consecutivos a subir. Eu pensei neste tema, vai ter um bocadinho a ver com o que vamos discutir hoje. Foi uma subida bem acima das previsões, mas o outro lado interessante disto é que, por exemplo, o Marco Rubio, a primeira reação dele a este relatório foi dizer que isto era fake news e que 16 dos 17 relatórios anteriores tinham sido revistos em baixa. Isto é muito interessante porque o que ele diz, tirando a parte do fake news, é verdade. Não há nenhum dado estatístico da economia que seja anunciado que depois não seja objeto de revisões. Mas isto mostra como, primeiro, como a economia real e a capacidade de a medir não são exatamente a mesma coisa, mas ainda mais importante, como estes dados da economia estão sujeitos a interpretações, leituras que depois têm muita influência na maneira como as pessoas podem interpretar e podem formar uma percepção sobre em que estado é que está a economia. E mostra um bocadinho as realidades alternativas, não é? Porque os republicanos falam muito disto, os dados do emprego terem sido já várias vezes revistos em baixa, mas os dados do crescimento já foram várias vezes revistos em alta, e isso não os leva a pensar sobre esse assunto. É um bocadinho a realidade que dá jeito, e se calhar entronca bem também com outro assunto da semana, que foi a aparição de Elon Musk num comício de Donald Trump. Is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA. É uma pessoa que tem 66% de popularidade junto dos republicanos, 34% junto do público em geral e, curiosamente, 33% junto dos independentes e 8% junto dos democratas. Portanto, há mesmo realidades alternativas entre os dois, e Donald Trump e os republicanos, até Marco Rubio, que já chegou a parecer que podia ser um republicano moderado em certas alturas da sua carreira, estão claramente perdidos neste mundo à parte de tudo é falso, menos aquilo de que eu gosto. Muitos democratas também em sentido oposto. E também essa ideia de percepções é gira para o nosso tema. Não sei se queres dar aqui uma chega. Tu escolherias este facto como um facto importante da próxima semana? Semana passada? Eu acho que, aliás, os dois, eu acho que é um facto importante a parte económica, porque a parte económica tem sido, como aliás o João estava a dizer, os dois lados têm tentado criar percepções, não é? Porque o outro lado também cria esta percepção de que tudo estava bem no tempo do Trump, quando efetivamente não estava. E portanto há esta tentativa de percepções e é sempre mais fácil, obviamente, rever percepções anteriores do que a percepção atual, de fingir que, aliás, toda a ideia do Make America Great tem sempre ali uma coisa subjacente, é que já foi great alguma vez. Claro. E portanto isso... Nós ainda não dissemos Vibe Session neste podcast. Exatamente, se estrear isso. Mas há isso. E depois há a questão do Elon Musk, que eu acho que vamos ver qual é o papel que ele pode ou não ter nesta campanha, tendo em conta que é a primeira vez que ele se lança realmente no papel ativo. Uma coisa era, enfim, dar o apoio, fazer contribuições, mas não ter um papel ativo. E ele tem esta questão de ser, ao contrário de Taylor Swift, que eu acho que não tem um papel de polarização. É provável que, se a Taylor Swift continuar a fazer intervenções que está a fazer, vá acabar também com 8% nos republicanos e 66% nos democratas. Mas não partiu desse... O Bruce Springsteen também apoiou esta semana. Mas Elon Musk claramente é uma pessoa que polariza. Há muito tempo, ainda antes de se ter metido na campanha. E vamos ver se isso de facto ajuda ou não ajuda nos estados que interessam. E aí tenho algumas dúvidas que de facto isso seja uma grande ajuda ao Partido Republicano, mas vamos ver. Como sempre, este podcast é suposto ter 5 minutos iniciais e nós resvalamos bastante, mas é porque estamos sempre já a falar um bocado sobre o tema e vai-nos fugindo
Para aí, portanto, Pedro, queres apresentar o tema 2? Porque aquilo que nós queríamos perguntar ao Nuno e sobre o qual queríamos ouvir o Nuno tem a ver, em geral, com esta ideia de até que ponto é que é possível prever um resultado de uma eleição. E nós já vamos falar em mais detalhes sobre isto, mas há uma coisa prévia que é um dos fatores que é sempre apontado como sendo aquele ou um daqueles que tem mais capacidade de nos ajudar a prever um resultado eleitoral, ou seja, de prever o comportamento dos eleitores, é a economia. E, portanto, tendo aqui um economista, aproveitamos. Começamos por aqui. Qual é a tua leitura do atual estado da economia americana e de como é que ele pode influenciar o resultado da eleição? Bem, eu acho que a economia americana, objetivamente, por comparação, está muito melhor que a economia europeia. Infelizmente isso não interessa aos americanos. Não sei se também interessa aos europeus, mas isso é outro podcast. E é uma economia que eu acho que está em crescimento razoável, é uma economia que gera emprego e é uma economia, aliás, daí veio o próprio relatório Draghi a dizer que tem uma imensa inovação e uma imensa aposta na tecnologia. Agora, o problema é até que ponto isso é sentido por toda a gente e principalmente numa eleição como esta, aliás, como desde a de 2016, se vamos para trás, e até se quisermos até o Bush Gore em 2000, é sentido nos estados que interessam, porque na Califórnia, a Califórnia é um estado, por exemplo, que está numa crise económica há muito tempo, aliás, com a imigração para o Texas, por causa dos altos impostos na Califórnia. Mas a verdade e do preço da habitação. E o preço da habitação. Mas a verdade é que a Califórnia continua a eleger governadores democratas e continua a votar massivamente democrata nas eleições presidenciais. Portanto, aí a situação económica, pelos vistos, não tem impacto na margem, dada a esmagadora maioria... Então, pelo menos não é a prioridade. Não é a prioridade, e dada a esmagadora maioria de eleitores democratas nesse estado. Agora, como há estados, lá está, os estados do Sul, em geral, são estados pobres, não é? O Mississippi, o Alabama, mas também não se vê nada muito excitante de alternância nesses estados. Agora, eu acho que a questão é crucial na Pensilvânia, no Wisconsin, no Michigan, na Geórgia, no Arizona, como é que a economia está aí e até que ponto aquilo que foi o grande benefício de Trump em 2016, que foi aquela parte mais, digamos, blue collar, que se zangou com o Partido Democrata e que foi votar Trump, e que em 2020 já não foi tão mobilizável, e a questão é se é mobilizável neste momento ou não. São margens sempre muito pequeninas. Claro, mas eu acho que isso é que é o grande problema, porque nós, na verdade, e agora já vamos a outra questão das sondagens, o grande problema é como é que se consegue perceber os 2% que fazem a diferença na Pensilvânia ou no Michigan, que prioridades é que têm? É a economia? É a imigração? É a agenda LGBT versus os valores tradicionais? E, na verdade, nós estamos a falar de 200, 300 mil eleitores num corpo eleitoral que total nos Estados Unidos são 150 milhões, estamos a falar de uma coisa muito marginal e, de facto, é muito difícil apanhar nas sondagens o que é que essas pessoas, de facto, as preocupam. E, às vezes, quando se fala com elas, percebem-se opiniões que claro, também não são um corpo, não é como um sindicato de 200 mil pessoas, claro, que está a decidir, vamos agora todos. E, portanto, eu acho que já em 2016, como em 2020, não se percebeu muito bem esses pequenos grupos, o que cria depois toda esta questão de o que é que interessa. E eu acho que os próprios candidatos acabam por estar depois a lançar temas à parede, a ver o que é que... Porque eles têm dois problemas, não é? Eles têm um problema que é, eles têm que manter a base deles galvanizada, porque se a base falha, a eleição está perdida. Portanto, o Trump tem que ter aqueles 70 e picos milhões de votos ali agarrados, e Kamala Harris idealmente quereria ter os 78 milhões que votaram Biden, 80 mobilizados, não é? Agora, portanto, tem que mobilizar por um lado, e eu não sei se é com os cães e com os gatos que aquilo se mobiliza, esse eleitorado do Trump. Agora, depois tem que ir buscar aqueles 100 ou 200 ou 300 mil votos, e eu acho que aí, de facto, lá está. Não sei se nós, por termos 10 mil sondagens, estamos a conseguir apanhar o que é que essas pessoas querem. Claro. Mas voltando um bocadinho ao tema, ao fim, repisando o tema da economia, acho que era em novembro de 2023 o New York Times tinha um artigo chamado The Great Disconnect, que era, no fundo, lendo aquilo, parecia, bem, os liberais democratas americanos estão perplexos perante o facto de uma economia a recuperar com dados que já não se encontravam há muitos anos e aparentemente os americanos não percebem. Portanto, há uma bolsa a bombar também. A bolsa,
Mas depois, quando olhamos para alguns desses indicadores, há algumas coisas que chamam a atenção. Por exemplo, o rendimento disponível nas zonas metropolitanas aumentou o dobro do rendimento nas zonas rurais. Claro. O que depois tem uma enorme importância para o que se passa precisamente nos estados que tu falavas, que são estados que têm ao mesmo tempo zonas urbanas muito densas e ao mesmo tempo zonas rurais importantes. Do estado da Pensilvânia, eu este semestre estou em Filadélfia. Filadélfia é uma cidade que vota democrata, não há qualquer dúvida. Ou Pittsburgh. A zona rural vota republicano. O problema são os subúrbios. Certo. Esses subúrbios é que vão fazer a diferença. E ninguém sabe muito bem o que é que essas pessoas nos subúrbios, se é o problema, como dizias, do rendimento disponível que não lhes chega a ele, chega aos outros, se é o problema da hipoteca, que aumentou, e que muitas destas pessoas têm uma casa, não é? E é o sonho deles ter uma casa própria, e se é isso que lhes está a preocupar. E aí temos que dizer que, obviamente, nos Estados Unidos, como na Europa, mas nos Estados Unidos, as taxas de juros decididas pelo Fed não são nem sempre aquilo que a administração queria, como é evidente, e portanto cria problemas de quem é que tem responsabilidade sobre isto. É a questão do próprio preço da gasolina, não é? Que é que nós na Europa estamos sempre com alguma inveja porque o preço da gasolina nos Estados Unidos é sempre mais barato. Mas o facto é que para eles... A dinâmica do preço é que a dinâmica, exato. E é preciso não esquecer que os americanos, de facto, porque a rede de transportes metropolitana não é boa, muito americano tem o automóvel e é muito sensível a essas variações. Não sabemos se é isso que as pessoas estão preocupadas. Depois há as questões que têm a ver, inevitavelmente, do final do Covid, que teve outra questão que levantou, que é a questão dos seguros de saúde. As pessoas também estão preocupadas, porque assim, obviamente, quem tem um trabalho estável, bem remunerado, tem seguro de saúde privado. Portanto, esta questão que nós falamos às vezes na Europa, a saúde na América... Não, quer dizer, a maior parte imensa da população que não é rica, mas que tem os trabalhos estáveis, tem o seguro de saúde coberto pelo empregador, não está preocupado com isso. Depois temos, de facto, os 40 ou 50 milhões que não têm acesso. Mas esses também não é um eleitorado que esteja agora indeciso. O problema é aquela que tem o seguro de saúde corriqueiro, que não é muito bom, mas que começa a encarecer. Essa pessoa está preocupada ou não está preocupada com isso? Porque o Covid correu francamente mal, porque mostrou a muita gente que os acessos aos cuidados de saúde dessa camada não era muito bom. Mas ao mesmo tempo há uma coisa interessante da pandemia que é, apesar de tudo, durante aquele período, os americanos, especialmente os americanos com rendimento mais baixo, tiveram muitos apoios. Claro, mas esses apoios acabaram. Por isso é que esse eleitorado de classe média baixa é aí que está o grande problema. Um dos problemas que os democratas, eu acho que nesta eleição estão muito claro, é que, por exemplo, naquilo que é os altos rendimentos, ao contrário da percepção que muitas vezes tem na comunicação social europeia, a grande maioria vota democrata, não vota republicano. Nos muito altos ainda a maioria vota republicano. Sim, mas lá está, aquela diferença nos super wealthy, os muito, muito ricos, e depois, digamos, as pessoas que estão a ganhar entre, digamos, 300 mil e, digamos, 600 mil ou 700 mil por ano, que, obviamente, para valores portugueses ricos. Ultra ricos é quem ganha 1000 euros. Estes são os ultra ricos. Mas que nos Estados Unidos há muito, o que eu quero dizer, há muita pessoa, muito por conta de outrem, ou seja, que não é conselho de administração, não é ser administrador de uma empresa, é juízes, professores universitários, médicos, advogados. Há muita gente, por conta de outrem, que ganha esses salários. Nessa camada, os donativos para o Partido Democrata são muito superiores aos donativos para o Partido Republicano. Agora, a questão é, de facto, aquele eleitorado de classe média baixa. E depois isto entronca noutro debate, não é o nosso debate aqui, mas fica para outro podcast com outro convidado, que é a questão da própria imigração, porque a questão da imigração e a questão da relação entre os brancos e os afro-americanos, tudo isto vai entroncar nessa matéria, porque uma das coisas que o Trump explora, e explorou muito bem em 2016 e continua a explorar, é a ideia da classe média baixa branca que não tem apoios do Estado Social, enquanto os negros da classe baixa têm apoio do Estado. E é isso que ele... Gera esse e lá está, o que falava o João. Não é necessariamente verdade. Ou seja, lá está as realidades paralelas. Raramente é verdade. Mas as pessoas... Há muito branco de classe média baixa que acredita convictamente que há um problema de injustiça no welfare state norte-americano. Eu vou aproveitar para pormos aqui um bocadinho de dados nesta conversa que é interessante. É verdade, falou-se muito nas últimas eleições presidenciais da despolarização racial e de pessoas com menos rendimentos, negras ou latinas, a votarem em Donald Trump, umas pessoas a falar da incumbência, outras pessoas a falar destes cheques que o Pedro falava agora de apoio durante a pandemia, e houve despolarização de rendimentos.
as pessoas mais pobres votaram mais republicano do que costumavam e as pessoas mais ricas votaram mais democrata do que costumavam. Mas para as pessoas terem uma ideia, pessoas que ganham menos de 30 mil euros por ano, nas sondagens à boca da urna, 54,46 votaram democrata. Dos 30 mil aos 50 mil, 56,44 democrata. Dos 50 mil aos 100 mil, 56,42 democrata. E aqui estamos a falar de 75% do eleitorado, mais ou menos, a partir daqui, 73%. E depois dos 100 mil aos 199 mil, isto era um debate que eu queria ter contigo também, o chamado empresário, o empresário não formado, se calhar o dono do... Tem-se falado muito disso, do dono do stand de carros. E aqui há uma margem esmagadora republicana, 41% democrata, 57% republicano, e isto é 20% do eleitorado. E depois, acima de 200 mil euros por ano, empate, 48-48, e só 7% do eleitorado. Eu queria muito ouvir o Nuno, mas queria só lembrar aqui uma coisa, que é verdade que instrução, competência, está muito correlacionado com rendimento, mas não está perfeitamente correlacionado com rendimento. E quando nós tentamos isolar o efeito de instrução do efeito de rendimento, vemos os efeitos separados que estas coisas têm e percebemos como dentro dos altos rendimentos depois se separa entre alta instrução e não tão alta instrução. Tens falado muito disto e eu queria te ouvir sobre isto, que é sobre esta espécie de classe de rentistas com bastante dinheiro, mas não os mais ricos de todos, que acabam por financiar muito o Partido Republicano e guiar muitas políticas do Partido Republicano. Eu acho que aí temos a questão uma coisa é a questão da escolaridade. E aí evidentemente já se começa a notar, e a médio prazo a discussão vai ser porque é que as universidades, em particular os colleges e as universidades, se transformaram em um bastião do Partido Democrata. Isso é evidente, não vale a pena escamotear, quer dizer, a percentagem de republicanos é mínima e não há discriminação, portanto, o que significa que as pessoas não vão para o college. Será o Partido Republicano o partido burro? Não, assim, eu acho que enfim, há aquela explicação de que os republicanos querem ganhar dinheiro e os democratas querem estudar. Parece-me assim explicações um bocadinho caseiras, mas há ali qualquer coisa que de facto está a acontecer, que não acontece na Universidade Europeia. Nós não temos uma Universidade Europeia em Portugal, não está polarizado, não é? Toda a gente que está na universidade é do PS e quem está no PSD não vai à universidade. Isso não acontece. Vai variar pelas disciplinas, mas sim. Não, vai variar obviamente, porque há filosofia versus engenharia, tenho a certeza que vai haver. Claro. Mas a questão é, há a questão da educação que ali está a adquirir um fenómeno que vamos ver que efeitos é que tem no médio prazo e porque é que isso aconteceu. E que depois se relaciona com esta questão que o Partido Democrata tem que gerir nestas eleições, que eu acho que é um dos problemas que tem, que é a questão de Gaza, não é? Porque a questão de Gaza, se nós perguntarmos ao americano médio, nem sabe do que é que estamos a falar. E na universidade isso passou a ser o tema. Que decide o voto de toda esta geração entre os 18... Tens assistido a isto na minha universidade? Na universidade tem havido, já houve episódios de violência e é evidente que é o tema saliente quando se pergunta a quem está entre os 18 e os 23 o que é que vai fazer. E não é que eles vão votar republicano, mas a questão é, entre votar Harris ou ficar em casa, o tema que interessa é o tema do que está acontecendo no conflito entre Israel e Gaza. E obviamente que isso é um tema que se nós fizermos, como o João estava a pouco a dizer, se fizermos uma sondagem deve ser para aí 3% da população que lhe interessa o tema, ou 4%. Não, nem chega aos 7%. Mas que nesse grupo nesse nicho é o nicho que está. Agora, o tema que eu acho que estava ali entre os 100 mil e os 199 mil, que entra nesse nicho, e lá está, o Partido Democrata aí não consegue de facto ter um discurso mais agressivo, é a questão regulatória, que toda esta gente tem pequenos negócios, o único tema que lhes interessa, a percepção que têm é que há um excesso de regulação. É evidente, eu vim da Europa, digo, sei que vocês não foram ainda a Portugal ver o que é um excesso de regulação, mas o facto de terem que ter as licenças e aquilo que eles chamam a compliance, os custos de compliance, ou seja, estar a ter que contratar pessoas para fazer a compliance com as normas da venda de álcool, com as normas de venda de gasolina, com as normas disto, daquilo, daquele outro, isso de facto preocupa esse pequeno empresário. Está, é o termo de comparação com o bocado do Velho Oeste, também. Exato. De certa maneira. E esse eleitorado é muito sensível. E o Trump aí vendeu aquela ideia de que ele é um businessman, ele desse sistema percebe, ele toda a vida teve que lidar com compliance e sabe como é que se faz com compliance, não é? Com aquela coisa que ele chegava até às vezes a dizer, o senhor não pagou impostos, that makes me smart. You cheat, that makes me smart. Ou seja, ele isso percebe. E esse eleitorado agarra essa questão. O Partido Democrata, apesar de ter havido algum esforço, até com o Cass Sunstein esteve no office, e agora está o Ricky Rivas, todas essas pessoas não têm sabido passar a mensagem
de que há um processo de desregulação em marcha. Agora, não é a desregulação que se vai sentir de um dia para o outro. E também é muito assimétrico, porque depende dos Estados, estamos num Claro, país repare, isto federal. até chegou ao ponto que quando o Reagan introduziu a obrigatoriedade de fazer custo-benefício nas normas regulatórias, na legislação, o Partido Democrata era contra, porque o Partido Democrata era big government, não queremos cá fazer disso. Agora temos o contrário. Quando a administração Biden diz que não, nós vamos fazer desregulação, mas sujeita a custo-benefício, é o Partido Republicano que grita, isso não é preciso, porque desregulação é boa. Intrinsecamente. É intrinsecamente boa, não é preciso fazer avaliações. E, portanto, esse discurso aí, o Partido Democrata, de facto, não tem conseguido fazer passar a sua mensagem para esse eleitorado. Agora, voltamos à mesma questão. Se esse é o que interessa nos subúrbios de Filadélfia e de Pittsburgh, ou no Michigan, é uma questão em aberto. E sobre a economia, há outra coisa que, de resto, estou-me ainda a lembrar desta preocupação dos democratas com o Great Disconnect. Há uma coisa que nós sabemos há muito tempo sobre as percepções da economia. Primeiro, é que o efeito da economia é assimétrico neste sentido. As pessoas dão mais importância sempre àquilo que corre mal do que àquilo que corre bem. Acho que era o Kahneman e o Tversky que falavam de loss aversion. Não, loss aversion, isso existe. E vamos lá ver, eu acho que a economia, se estivesse a bombar espetacularmente, é evidente que o incumbente beneficia disso. E se a economia estiver afundada numa crise de 1929 ou 2008, que eu acho que foi o que acabou... Ou 2020? Sim, que acabou com o McCain, quer dizer, porque o Obama ia ganhar de qualquer maneira, mas aquilo de facto deu ao Obama uma vantagem brutal sobre quem era o candidato do partido incumbente, aí as coisas mexem. Agora, eu acho que a economia estar razoável, ou estar até um bocadinho acima do razoável, pronto, ficamos ali naquela margem de que não está mal, mas também não está e a economia, não sei se são tantas coisas, já falámos de muitas hoje, que as que correm menos bem também têm mais destaque da comunicação social, têm mais importância. E até nem referimos àquilo que eu acho que é a questão principal da economia, em que os dois candidatos, os dois partidos andam a fugir e a fingir que não é um problema. Vamos ver que, como eu digo, em Portugal também temos a mesma approach, que é a questão que está em cima da economia, é os 35, temos de dizer em português bilhões, mas em americano é trillions, que é mais impactante, de déficit soberano. Porque toda a gente percebe, enfim, será entre 110% e 112% do PIB neste momento, que alguém tem que pagar. Ora, qual é a resposta que nós ouvimos do Trump e da Harris? Que vamos descer impostos. É verdade, para grupos diferentes, é verdade, mas vamos descer impostos. Com impactos orçamentais completamente diferentes. Sim, mas a questão é óbvio que a resposta dos dois candidatos àquilo é isto paga-se com crescimento económico no futuro, que é a resposta à portuguesa também. A gente paga isto com crescimento económico. Não é verdade, ou seja, é óbvio que a 10, 20 anos os impostos vão ter que aumentar nos Estados Unidos para cobrir este déficit. Os dois candidatos fingem que isto não é uma questão... Sendo que a administração Biden desceu o déficit e a administração Trump aumentou brutalmente o déficit. Sim, e se formos para a frente... provavelmente com a administração de Trump, uma segunda administração, vai voltar a subir. O Financial Times tem um artigo ontem sobre isso, sobre o programa de Donald Trump ser 6 vezes mais caro do que... mas lá está. E tem sido historicamente também importante dizer isso, não é? Historicamente, Reagan, Bush filho, Trump são os principais responsáveis pelos aumentos até porque tem duas questões interligadas. Uma é o aumento da despesa pública em defesa e partes militares. Exatamente. Que não é custo zero, não é? Não é custo zero. E acontece muito mais com republicanos do que com democratas. Exatamente, eu ia dizer isso, não é? Quer dizer, a famosa guerra das estrelas do Ronald Reagan foi que agora se vende como foi caríssimo, mas foi o que deitou abaixo a União Soviética, que é uma narrativa para justificar o que se gastou ali, porque aquilo foi uma brutalidade. Em compensação, se ao mesmo tempo vamos descer os impostos para os mais ricos, porque acreditamos que isto depois tem um efeito multiplicador no crescimento e faz maravilhas, é evidente que o que vai sair dali é a emissão de dívida. Obviamente. Claro, Donald Trump também fez isso, não é? Um corte de impostos gigantesco que maioritariamente beneficiou os escalas mais altos. Lá está. Isto depois é uma questão de discutirmos se o Estado é mais eficiente a gastar esse dinheiro do que o privado, para onde é que esse vai dinheiro quando é para o Estado. É preciso não esquecer que o Estado federal norte-americano, por comparação com os Estados europeus, é muito pequenino, não é? Quer dizer, que ele não tem um welfare. Apesar da direita americana estar sempre a falar de que os imigrantes vêm para os Estados Unidos para beneficiar do welfare state, o welfare state norte-americano é muito modesto comparado com o welfare state europeu. Aliás, eu até às vezes digo aos meus amigos republicanos que têm que decidir um pouco qual é a mensagem, porque de manhã
os imigrantes vêm tirar o emprego e à tarde vêm tirar os subsídios do welfare state. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Portanto, decidam lá, eles vêm cá para tirar os empregos ou vêm cá para tirar o subsídio de desemprego. As duas coisas ao mesmo tempo é que eles não estão com certeza a fazer. Mas até nessa narrativa não é claro qual é a preocupação de facto. É o emprego ou é de facto este welfare state, não é? Claro, esta coisa que tu falavas eu acho que é importante de percebermos, que é quem decide a eleição são tão poucas pessoas, que o impacto económico que vai acontecer ali, e é importante comparar com 2016, porque em 2016 os republicanos ainda não tinham tido as perdas nos subúrbios que tiveram a partir daí. Portanto, quando o Donald Trump ganha aqueles estados decisivos todos, é com uma coligação que ainda junta um certo partido republicano antigo, com este eleitorado suburbano, com um partido republicano novo que vai buscar maximizar o eleitorado rural, pós-industrial, e isso, entretanto, desmoronou-se em 2018, e em 2018 os democratas tiveram ganhos extraordinários para o Congresso, para a Câmara dos Representantes, mas não para o Senado, onde os estados mais rurais acabaram por fazer valer a nova coligação de Donald Trump. Em 2020 vimos que há um equilíbrio, ou seja, muitas pessoas destes subúrbios dispostas a votar Biden e com vontade de votar Biden, mas, e portanto trocando o seu voto de 2016, mas já sem grande vontade de votar democrata para o Congresso, e os republicanos recuperaram um bocado. Em 2022 continuamos a assistir a este realinhamento. A minha questão para ti é, porquê é que agora se está a assumir tão claramente que todas as tendências vão favorecer o Donald Trump? Ou seja, que ele vai conseguir manter os números rurais que teve até aqui, vai conseguir manter a tal despolarização racial ou até melhorá-la bastante. Há quem assuma que ele vai melhorá-la bastante, apesar de já não ser o incumbente e de já não haver cheques, e vai conseguir recuperar os suburbanos para quem se calhar interessa, a Ucrânia, o aborto, coisas em que ele tem posições aberrantes para esse eleitorado. Eu acho que a questão é que Donald Trump, precisamente como estás a dizer, o melhor que pode fazer nessas eleições é maximizar essa coligação. As sondagens, quanto a mim, quando dão um empate, o que estão a indicar é que ele está próximo de conseguir maximizar. Agora, aqui a questão também temos que ver, também podemos dizer o contrário do que estavas a dizer. Ele não tem para onde crescer. Ou seja, ele é um candidato tóxico fora dessa coligação. Portanto, o problema dele é mobilizar ao máximo essa coligação e tentar desmobilizar do outro lado. Aí, eu acho sinceramente, apesar de eu não ser pessoalmente fã da candidata, eu acho que ela teve um bom papel até agora, porque ela partiu de uma situação muito complicada interna do partido. Acho que há muitas pessoas que já se esqueceram de como o New York Times e a CNN passaram 3 anos a criticá-la. E, portanto, ela parte de uma situação muito débil dentro do partido, depois aquela, enfim, afastamento de Joe Biden, que e foi de repente é a única nomeada que os democratas gostam desde 2012. Exatamente. E, portanto, toda essa questão, tanto que ela tem aqui uma questão que ainda não decidiu, que se nós olharmos para o discurso Obama, o discurso Obama é esse discurso, ela é sucessora do Obama. O Biden foi aqui um intervalo aqui que aconteceu, mas ela na verdade é quem tem o projeto Obama, e ela tem sido... deve ser uma coisa que ele sente. Sim, mas ela é muito mais cuidadosa, porque ela ainda não descolou de Biden, ela anda ali com uma distância relativamente pronto, eu não concordo tudo com o Biden, mas também não estou descolado do Biden. Mas ontem do setor Biden ouviram-se notícias assim um bocadinho, mas a ideia de que ele poderia estar a fazer tão bem como a Kamala. Portanto, é aquela velha história dos democratas, são um pelotão de fuzilamento em círculo. E eu acho que se eles perderem são um partido tão grande, lá está, por isso é que são favoritos. Se perderem a eleição, vai haver uma guerra civil dentro do partido. Ao contrário, o republicano não haverá guerra civil, porque a ala, digamos, mais moderada está mais que afastada, e portanto a derrota de Trump dentro do Partido Republicano será muito menos complicada. Uma reedição da Guerra Civil que foi a primária de 2020, não é? Sim. Guerra centristas versus esquerdistas. E eu acho que vai ser outra vez. E aliás, ela vai ter uma dificuldade. Isto se ela não ganhar. Se ela ganhar, ela vamos ver o que é o governo dela, a administração dela, porque ela vai querer limpar o pessoal do Biden, mas o pessoal do Biden não se vai deixar limpar assim tão facilmente, não é? E tem maioria no grupo parlamentar do Senado, que também é importante. E eu acho que aquelas fotografias que saíram, por exemplo, que eu acho que foram muito mais prejudiciais para ela do que para qualquer outra pessoa, da Dr. Jill Biden a presidir a reunião da administração, eu acho que isso saiu para prejudicá-la, porque toda a gente sabe que a Dr. Jill é mais impopular que o presidente Biden, é completamente odiada na base republicana, e que passaram
o dia inteiro no Twitter, no X, a dizer, olha, lá está, quem manda é ela, não é o Biden, e não sei o quê. E, portanto, o Partido Democrata chega a estas eleições com uma fachada de unidade que é mesmo só uma fachada, não é? Agora, eu acho que ela, apesar de tudo, tem para onde crescer. E o único que eu diria que é o problema neste momento dela até às eleições é que aconteça alguma coisa que crie problemas à coligação. Por exemplo, se de facto escalar a guerra no Médio Oriente, isso afeta diretamente a coligação, porque na coligação dela estão pessoas dos dois lados. Claro. Não afeta tanto o Trump. Eu acho que afetaria muito mais o Trump, por exemplo... Depende se ele disser que tem que bombardear reatores nucleares iranianos, afeta um bocadinho. Mas eu diria que o Trump está mais exposto, por exemplo, há pouco dizias, à questão da Rússia e da Ucrânia. Se acontecer qualquer coisa que seja perfeitamente espetacular na Ucrânia, em que se diga os russos passaram-se e fizeram aqui uma chacina e tal, aí ele está em causa. Porque isso entra na coligação dele, das pessoas que são pró-russo versus os que querem manter a guerra na Ucrânia. As questões do aborto também, não é? Há muita gente que vota nele, sim, que é contra a ideia. Há agora esta questão da Melania Trump ter saído a favor de direito ao aborto. I want to decide what I want to do with my body. I think I don't want government in my personal business. Porque na coligação republicana tens pessoas dos dois lados, enquanto na coligação democrata não há, está tudo, ou 95% está do mesmo lado. Sim. Agora, a questão aqui são estas pequenas coisas que eles não dominam, porque são coisas que podem acontecer, porque eu aqui já falavam teoria da conspiração, que o Netanyahu está em conspiração com o Trump a fazer a guerra antes. Eu acho que estas coisas são sempre um bocado mais complicadas. São membros do mesmo partido. Exato, não é? E são coisas mais complicadas do que isto. Mas aqui há, de facto, daqui até às eleições, há uma exposição digamos, a fatores aleatórios que podem, de facto, criar problemas assimétricos. Uma nota sobre isto, falava-se há bocadinho das coligações. Os dois segmentos da população em que as coisas mais mudaram para os democratas num sentido favorável foi precisamente entre os mais jovens. O apoio dos mais jovens a Kamala Harris é muito superior àquele que havia a Biden, mas isto aponta precisamente para um dos fatores de risco, não é? Se alguma coisa acontecer ainda pior no conflito, no conflito palestiniano-israelita, esse eleitorado é muito sensível a essa questão. E depois a outra coisa em que as coisas melhoraram, e talvez não haja tanto risco, é que de facto entre os afro-americanos Kamala consegue resultados muito melhores. Sim, claro, porque aí eu acho que ela tem uma capacidade, como o Obama tinha, que Biden, sim, as coisas são como são, não tinha, por muito que tivesse apoio. Sendo que o argumento do Biden era ele consegue ir buscar votos de brancos que mais nenhum candidato democrata consegue, e estes votos de minorias e de jovens são sempre democratas, portanto eles vão acabar a tapar o nariz e a votar nele de qualquer forma. Isso é verdade, mas a questão é que há sempre esta questão de vão mesmo tapar o nariz ou não vão lá, não é? Que a questão é porque muitas vezes quando nós falamos dos indecisos estamos com uma perspectiva um pouco europeia, que é verdade que em Portugal continua a haver eu também acho que, e o Pedro trabalha essas coisas muito mais que eu acho que é cada vez menos verdade, mas ainda há um eleitorado que está entre o PS e o PSD. Eu acho que é cada vez menos verdade, mas há ali pessoas que eu não sei se voto PS. Nos Estados Unidos esse eleitorado é mínimo, o que é mobilizável. Vai ou não votar. Vai ou não vai votar. Agora, pessoas que estejam a dizer vou votar Harris ou Trump, eu vou votar de certeza, mas não sei se é... eu acho que isso estamos a contar casos anedóticos que depois entrevistamos nos canais de televisão, mas são... Havia até uma imagem engraçada a correr de uma pessoa a dizer vou-me tornar eleitor indeciso só pela atenção. Exato. We're not impressed by political spin or 30-second sound bites. Before you get our vote, you're going to have to answer some questions. Questions like... When is the election? How soon do we have to decide? What are the names of the two people running? And be specific. Who is the president right now? Is he or she running? Because if so, experience is maybe something we should consider. A questão é mobilizável. Vão ou não vão votar? Não é? E é por isso que depois quando se começam a falar em vamos abolir o colégio eleitoral e tal, não, as coisas são muito complicadas. Por exemplo, onde eu vivo em DC, assim, eu nem sei porque é que as pessoas vão votar, porque o democrata ganha quando vem de 8%. Assim, mas para que é que vão perder ali uma manhã? E atenção, que isto é dia de trabalho, não é domingo, e portanto... Ou votar pelo correio, ou seja, eu tenho que ir ao correio registrar o voto. Quer dizer, há ali um custo. Para quê? Se 98% vão votar, e deve ser porque é o mais exagerado, mas na Califórnia será idem, e haverá os estados republicanos idem. Mas a verdade é que se o voto não fosse do colégio eleitoral, nós não sabemos como é que isso não iria mobilizar todas as milhões de pessoas que não votam. Esta semana saiu um escândalo engraçado para a campanha Trump, que foi que ele não queria apoiar a Califórnia nos fogos florestais
e tiveram que lhe explicar que ele tinha mais votos na Califórnia Sim, do que em todos os estados, claro, e ele então sentiu que tinha uma obrigação com aquelas pessoas. Porque as pessoas esquecem-se, acabam por estar a olhar para estados mínimos que têm muito poucos votos, na verdade, quando há milhões de votos republicanos na Califórnia e Nova Iorque, só que, obviamente, há muito mais milhões do outro lado. E as pessoas tendem depois a esquecer... E ao contrário, o Biden teve mais votos no Texas do que em Nova Iorque. Claro, exatamente. Tem mais milhões de votos no Texas do que em Nova Iorque. Se bem que o Texas é um estado, não nestas eleições, mas eu acho que mais uma ou duas eleições vai passar a ser um estado mais interessante de ver se de facto passa a ser um swing state. Como acho que as sondagens estão a prejudicar o Partido Democrata, eu acho que se calhar o Texas... Não digo que vire, mas digo que vai ser mais perto. Tem sido cada vez mais perto, não é? E eu acho que vai ser outra vez mais perto. O que eu estava a dizer há bocado que houve aqui tendências nos subúrbios, em Atlanta, em Phoenix, em Filadélfia, que vieram equilibrar aquela vantagem que se dizia que os republicanos tinham no colégio eleitoral a favor do Partido Democrata. Já não é que tenham uma vantagem, mas está melhor, e as pessoas de repente estão a assumir que essas tendências que andam há anos a acontecer, a Geórgia e o Arizona votaram à esquerda votaram em direção esquerda em 2016, quando quase nenhum estado votou. E de repente está-se a assumir que isso tudo parou, estancou, e eu não sei bem porquê. Vamos ver. Agora, uma coisa é certa, desde 2000, mas com certeza desde 2018, os republicanos, desde 2016, os republicanos têm um problema demográfico, não é? Quer dizer, porque os republicanos, mesmo que ganhem estas eleições, o mais provável é que seja como em 2016, ou seja, que percam no voto popular e ganhem no colégio eleitoral. Portanto, em termos agregados, os republicanos são uma coligação tendencialmente minoritária. Mas isso é como aquele famoso livro, que aliás de um autor que tem ascendência portuguesa, que se chamava The Coming Democratic Majority. É um livro, salvo erro, com 20 anos ou 25 anos. Que é um livro muito gozado. É um livro injustamente gozado, mas tem alguma razão. Porque descreve uma realidade sociodemográfica e até política, só que a questão é que nós em cima disso temos duas coisas. Temos instituições, neste caso o colégio eleitoral, claro. E temos, como também já falámos, mobilização ou desmobilização. E, portanto, mas dito isso, nos últimos 20 anos há uma Democratic Majority. Claramente, eu acho que Donald Trump conseguiu, como o João estava a dizer, conseguiu formar uma coligação que em 2016 serviu para ganhar, em 2020 já não chegou, vamos ver desta vez. Mas independentemente disso, os republicanos têm um problema de médio prazo, ou seja, eles vão ter que repensar outra coligação qualquer, porque esta coligação funcionou pontualmente, mas não é uma coligação como a de Reagan. De futuro. Sim, não é uma coligação como a de 1980, que dava maiorias por 10 pontos de distância. Isso não é? Começam a perder a Carolina do Norte e o Texas, que é um risco real. E aqui, de facto, há o problema, a questão da composição racial, que é óbvia, mas há a questão da imigração. E o problema é que, como isto se polarizou, a grande maioria da imigração que entra vota democrata, não vota republicano. E o Partido Republicano, neste momento, não é atrativo para os imigrantes. E depois tem o Elon Musk a acusar de que esta é a última eleição democrática, que estamos a regularizar esta gente toda e que esta gente toda vai entrar para... Mas a verdade é que isso é um problema que eles vão ter que pensar. Como é que vão ter que repescar partes desse voto para a sua coligação? Um outro tema que queríamos trazer aqui para o debate é esta ideia de prever um resultado eleitoral, quer dizer, conseguir antever. E eu queria só fazer aqui uma breve descrição do que é que nós temos em cima da mesa e disponível para este fim. Temos as sondagens, obviamente, e os agregadores de sondagens. Estive a contá-los, são pelo menos 8. Dizem todos mais ou menos a mesma coisa. E é útil que existam, porque realmente há muita tendência para olhar para um resultado como sendo um resultado indicativo, quando, na verdade, importa agregar esta informação. Há os mercados de previsões, não é? Que são onde as pessoas compram títulos que, de alguma maneira, depois, ao comprarem e venderem as cotações, estabelecem uma probabilidade prevista de algo acontecer. Vais pôr polvos também? Não. É que entras no mercado de previsões e os polvos estavam mais ou menos elaborados. Não, é que, na verdade, eu lembro que o Justin Wolfers tinha um paper muito bom a explicar que os mercados de previsões eram, de facto, a melhor maneira de prever resultados. Depois chegou a 2016 e foi tudo pelos ares. Portanto, depois temos modelos de forecasting, que são modelos que não incorporam os resultados das sondagens de dia a dia, mas que no fundo são modelos econométricos, onde tu introduzes, por exemplo, o estado da economia ou até algumas variáveis políticas e consegues, enfim, fazer uma previsão. Há dois, talvez os mais importantes são os do Ray Fair, que é um economista político, que dá neste momento uma vitória de Trump dentro das margens de erro, e do Abramovich, que é um cientista político, que dá uma vitória para os democratas, mas também dentro das margens de erro. E depois temos aquilo que
que as pessoas consumiram muito nas últimas eleições, que são os modelos que combinam isto tudo, não é? Como do Nate Silver, do 538, em que nós temos as sondagens, mas também as nacionais e as dos Estados, mas depois também temos economia, mas depois também temos quanto é que as sondagens acertaram no passado. O que é que tu chamas àquele das 13 chaves do Lichman? É econométrico? Não, esse não sei bem o que lhe chamo, porque Magia é uma coisa... negra. Não, é um modelo de forecasting, mas cujos parâmetros são praticamente dicotómicos e são quase estritamente políticos. E que, aliás, o Nate Silver tem criticado, e bem que ele vai ajustando as previsões à medida. Um bocadinho como o Nate Silver, diga-se passagem. Talvez. Mas a pergunta que eu queria fazer era esta, e queria só dar este facto. No modelo do 538, no dia 1 de agosto, a previsão era que o Trump tivesse 275 votos do colégio eleitoral e a Harris 263. A 17 de setembro virou 294, Trump 244. Nate Silver hoje dá 56% de probabilidade de Harris ganhar. A 8 de setembro dava 60% de hipótese de Trump ganhar. A minha pergunta é, para que é que isto serve? Bem, isto serve para muita coisa, não é? Eu acho que aqui, como bom economista, temos que ver o lado da oferta e o lado da procura. Primeiro, do lado da oferta, o que isto significa é que nós temos muito mais pessoas a fazer isto e muito mais tecnologia do que tínhamos há 10, 20, 30 anos. Portanto, e do lado da oferta, eu não acho que isto seja muito, muito diferente, com todo o respeito pelo trabalho do Pedro, daquela coisa que se fazia no tempo dos gregos, de abrir as entranhas e estar a ver as entranhas do animal. Quer dizer, há pessoas que sabem fazer isso. Uns sabem ler entranhas, outros sabem números. E, portanto, essas pessoas vendem esses serviços. Do lado da procura, eu acho que há, para além do óbvio, que é o ser humano tem uma necessidade imensa de prever o futuro, porque as pessoas não lidam bem com a incerteza do futuro. E, portanto, e não estou a falar só, obviamente, de quem tem capital investido e que precisa de saber, eu quero calcular. Mas todos nós que temos uma necessidade de saber o futuro. E depois há duas questões que é fundamentais para mim. Primeiro, nós multiplicamos o papel, digamos, dos canais de comunicação social. Porque as redes sociais, a gente fala social media, mas é mídia. E nós precisamos de ter informação, conteúdo permanente. E nós não podemos dizer, agora vamos interromper durante 2 dias, porque não há sondagem. Não aconteceu nada. Exatamente. Aliás, o caso português, por comparação com essa, o que nós temos em problema em Portugal é que uma pessoa vai ver os agregadores de sondagens, as sondagens são de julho. Diz, não pode ser, estou em outubro, tenho um orçamento, não sei se o governo vai cair, quer saber, não há uma sondagem, não há 10 sondagens, 20 sondagens. Portanto, nós temos um problema de procura de informação que hoje está massificado. E depois temos a questão dos partidos. Os partidos também estão na questão da mobilização das suas bases. E isto, no fundo, é parte de um panorama de mobilização. Muito, ou pelo menos usava quando o Nate Silver dizia que ele ia ganhar. Aliás, nós temos, como sabes, em ciência política, esta discussão, se o candidato estiver 10 pontos à frente do outro candidato nas sondagens, isto mobiliza ou desmobiliza quem está à frente ou quem está atrás. Ora, quando estamos empatados e estamos permanentemente com um desempate que um dia diz que é um dia diz que é o outro, isto, as pessoas estão nervosas, isto mobiliza. Eu gostava de dizer que o Pedro não usou o único método que é correto, que é analisar a primária do Washington de 5 de agosto. Eu pensava que ias dizer que é tirar uma moeda ao ar. Porque praticamente esse é o método que alguns estão a usar, é tirar a moeda ao ar. O único método infalível de prever eleições norte-americanas é ver o resultado da primária do estado de Washington e depois daí aferir qual é que é a diferença do voto do Washington em média para o voto nacional, e o que quer dizer que a Kamala Harris vai ganhar. Há um cientista político americano, o Helmut Norpoth, que usa os resultados das primárias no modelo deste. Mas eu já não ouço nada sobre ele há muito tempo, quando ele disse que o Trump ia ganhar em 2020. Não, mas ele não usa só a primária do Washington. Tu só usas a primária. Eu sou um crente de só usar a primária aqui também. Primeiro, eu acho que desta vez, quer a New York Times, CNN, de um lado, quer a Fox, estão muito mais cuidadosas em passar a mensagem de que isto está a ganho e que o nosso candidato vai ganhar, coisa que não aconteceu em 2016 e em parte em 2020, em que cada um dizia isto está no papo. E a própria campanha da Kamala diz que não é favorita, não é? Exato. Portanto, há aqui uma mensagem de cuidado, porque isto depois tem um segundo problema, que eu acho que também é vantajoso neste momento para os Estados Unidos e tudo isto, que é criar uma ideia de que qualquer um dos dois pode ganhar, tem uma enorme vantagem também. É que retira depois a credibilidade às discussões depois do dia das eleições. Porque o que acontece quando se começa a dizer que um vai ganhar e o outro vai perder e depois ganha o outro, vem dizer que foi fraude, que isto... E nós estamos todos, ambos os partidos estão preocupados com o que acontece a seguir ao dia das eleições. Porque já tivemos a experiência em 2020, eu acho que desta vez vai ser diferente, porque Trump não é um incumbente, portanto o Trump hoje não tem os mecanismos que tinha ao seu dispor em 2020, mas também temos do lado do Partido Democrata, é preciso não esquecer, muita gente
que criticou Hillary, e por isso no livro dela ela tem 2 capítulos sobre a questão de decidir na noite eleitoral não avançar para os tribunais, nem avançar com a contestação do resultado eleitoral, porque houve muita gente no Partido Democrata que dizia que Hillary não devia ter aceito aquela derrota e devia ter avançado. E de facto... O mesmo em pior para o Al Gore em 2000, não é? Claro. E, portanto, há uma preocupação do que é que acontece naquela noite eleitoral. Se houver incerteza, todos os resultados são possíveis, legítimos. São legítimos. Ou seja, são possíveis. E, portanto, ninguém pode dizer isto foi, obviamente... E, em princípio, é importante lembrar as pessoas disso. Em princípio, não se vai saber no dia das eleições. Não, quase certeza que não se vai saber. Se, por acaso, a Kamala Harris ganhar a Flórida e a Carolina do Norte, vamos saber na noite. Ou ao contrário, se o Trump ganhar... Mas eu acho que o mais provável é nós não sabermos... Sim. Ou se o Trump ganhar New Jersey, também sabemos. Alguma preocupação de que se repita aquelas questões que vimos na Pensilvânia e na Geórgia, ou seja, de que a gestão do ato eleitoral seja outra vez totalmente ineficiente e haja filas e filas e, portanto, uma contestação sobre quando é que os votos contam e não contam. E há republicanos a querer isso? Claro, e a própria campanha do Trump já está a insinuar que há problemas com a votação por correio. É verdade. E, portanto, já estão a agigantar outra vez elefantes que da outra vez foram problema. E assim, a única coisa que podemos dizer... Caramba, neste episódio dissemos burro e elefante. E elefante. Espetacular. Mas o que é curioso, e isso sim é uma crítica ao sistema descentralizado norte-americano, e eu acho que o sistema português, também somos pequeninos, é muito mais fácil de gerir, que é a incompetência dos Estados em organizar umas eleições que não repitam os problemas de há 4 anos. Quer dizer, toda a gente sabe isto. A Flórida finalmente tem umas máquinas que, pronto, parece que funcionam e deixou de ser um problema. Exato, deixou de ser. A Geórgia e a Pensilvânia tinham a obrigação de ter criado um sistema que seja infalível desta vez. Nos casos é incompetência, mas noutros casos também é uma inércia motivada politicamente. E depois, evidente, mas quer dizer, em 4 anos não foram capazes, quer dizer, isto vai ser, se falta a repetir. Mas é do interesse do Partido Republicano, ainda há pouco tempo se falou de quererem que todos os boletins da Geórgia fossem contados claro, manualmente. Mas repara, mesma questão que às vezes aqui na comunicação social portuguesa é coberta com algum desconhecimento, que é a questão da identificação. Quer dizer, porque vamos ver, em Portugal ninguém pode votar sem uma identificação. Para nos Estados Unidos é que é tudo muito mais complexo, porque como não há bilhete de identidade oficial, qual é a identificação? Lá vem, tem que apresentar ou não a carta de conduzir, mas depois há o problema de que há uma parte da população que não quer ir renovar a carta de condução. E isto, os portugueses não entendem muito bem, mas a grande parte é que quando se renova a carta de condução tem que se pagar a pensão de alimentos dos filhos que não se pagou nos últimos anos, porque por razões misteriosas a pensão de alimentos dos Estados Unidos é gerida pelo DMV. E depois geralmente depois de estar algumas horas na fila da DMV. Claro. Ora, o problema é que nós sabemos que quem não paga a pensão de alimentos, quem tem atrasos na pensão de alimentos, não é, como é que vamos dizer isto? Não é uma distribuição homogénea da população. Certo. Quer dizer, não é o Elon Musk que tem atrasos na sua pensão. Capaz. Não sei, pronto, ok, talvez foi um mau exemplo. Mas o que eu quero dizer é óbvio que estamos naqueles rendimentos abaixo dos 30 mil que o João estava a falar claro. E aí há uma componente racial diferente dos rendimentos acima dos 500 mil. Não, e há uma coisa sobre a votação também que para quem nos ouve e não conhece parece estranhíssimo. É inclusivamente possível alguém identificar-se à custa das pessoas que estão a trabalhar na mesa de voto. Ou seja, há uma possibilidade de alguém afirmar, eu conheço este senhor, este senhor mora aqui e agora assina-se um papel. Tu podes te inscrever para votar. Eu já várias vezes me foi dito para me inscrever para votar, que eu digo, eu não posso votar porque eu sou green card, não sou eleitor. Mas as pessoas que não sabem, e todos os anos, todas as eleições, há 500, 600 mil, 2 mil green cards que votam e não podem, é uma felony, é um crime, de facto perdem o green card e o direito à cidadania, mas as pessoas inscrevem-se e depois quando chegam lá apresentam o cartão de eleitor, o driving license, e votam. Mas estão a cometer uma felony, não podem, porque elas não podiam estar inscritas. Porque ao contrário do que se faz em Portugal, não há um caderno eleitoral publicado pelo governo. Que quem faz 18 anos não tem escolha, está no caderno eleitoral. Ali tem que se inscrever no caderno eleitoral. Exato. E há pessoas que se inscrevem porque nem sequer estão muito bem informadas. Porquê que isto acontece com os green cards? Porque há estados, por exemplo, em DC, nunca votei, mas tenho o direito de votar nas eleições locais. E claro, e há pessoas que não sabem porque é que tem porque é que nas locais eu posso e nas federais não posso. De facto, nas federais não pode, isso é a lei de 96 do Clinton, está explícito, não pode, é uma felony. Mas há pessoas que fazem. Vocês sabem quem é Chappell Roan?
Isso não é uma pergunta de quiz, mas Nós somos muito mais velhos. Desculpa, isto aí é para ti. Nem eu sabia, já é abaixo da minha geração, mas é uma estrela pop que fez muito sucesso ao longo deste ano, porque de 3 em 3 meses decide ter uma opinião política que são todos maus e horríveis. E portanto recusou-se a ir à Casa Branca porque acha que o Joe Biden é inimigo da comunidade LGBTQIA+, e diz que não vai votar nem num nem outro porque são ambos maus. E muitas pessoas estão chateadas com ela por isso, não é? Porque é um ícone desta comunidade e há muitas pessoas que sentem que há uma diferença clara de prioridades entre os dois partidos neste aspecto. Mas pronto, criou muitas notícias o facto dela não votar, e vocês não sabem quem é que é, portanto não vão saber isso também, mas eu gostava que tentassem adivinhar de que estado é que ela é. Eu vou arriscar que é do Midwest, por aí. Eu vou dizer que é da Califórnia. Mas tens que escolher um estado. Epá, isso já é mais complicado. Porque estás certo, mas tens que escolher um estado. Epá, não sei. E o que é o Midwest é uma questão que dava um podcast. O Midwest pode ir do Indiana ou Arizona, mas eu não sei. Vou dizer Missouri, Kansas, por aí. Escolhe um desses dois. Epá, isso já está... Estás certo? Caramba! Ok, eu gosto mais de St. Louis, vou ficar com Missouri. Mas estás certo. Mas estás a ver, mas é mesmo porque gosto de St. Louis. Pronto, acertaste. E isto é importante porque não é um swing state e portanto o voto dela não serve para nada. E ela não votou nas últimas 3 eleições. Portanto, é uma manobra de publicidade como qualquer outra, mas deu para o quiz. Depois, por causa de coisas preditivas, tenho aqui uma pergunta que são 3. Há um conceito que é o bellwether, que é o estado ou o condado que funciona para melhor prever o resultado eleitoral porque vota sempre no vencedor. Eu gostava de vos perguntar qual é que se sabem qual é que é o condado com a melhor sequência enquanto bellwether neste momento. Já só sobra um que acerta todas as eleições desde 1980. A maioria dos outros, por causa do realinhamento que o Donald Trump produziu em 2016 e em 2020, falharam. Uns que eram míticos e que há séculos que acertavam sempre falharam por causa deste realinhamento do Donald Trump. Portanto, gostava de saber se sabem qual é que é o único, ou pelo menos em que estado é que é o único. E depois também, qual é que é o estado com melhor percentagem de acerto nos últimos 124 anos, que foi a métrica que eu escolhi, desde 1900. 124, foi desde 1900. E qual é que é o com a pior percentagem de acerto? Então, quem é que começa? Nuno, força. Epá, não faça mais minha. Com a pior percentagem, eu diria que deve ser qualquer coisa como Nova Iorque ou Califórnia. Mas não faço ideia. Agora estás super frio. Não faço ideia. Pedro, queres ir à pior primeiro? Não, eu queria começar pelo condado. Ok, então vai no condado. A sequência enquanto vou pensando nas outras. Eu acho que é no estado de Washington. E estás certo. Clallam County no estado de Washington. É a norte do mas estado também acho que eu vou dizer isto é um bocadinho, não é bem batota. Eu falei um bocadinho com a Mafalda sobre isto antes do primeiro podcast, porque no Minnesota também há um condado que não tendo acertado em todas, acertou na maior parte. Há muitos que acertaram muitas, mas só este é que se mantém vivo depois do trumpismo. Washington, sim. E agora temos o estado que mais alinha com a tendência geral e o que menos alinha. O mais tu tens a obrigação de saber, ajude teu. Não me digas Ohio. Pronto, o Nuno disse primeiro. Isso é mais dinha. O Nuno disse primeiro, mas o pior, alguém quer palpite? O teu é Nova Iorque ou Califórnia? Então, já disseste que não estão. Deep South, então tem que ser alguns no Deep South. Eu vou dizer o Louisiana. Também acho que é Deep South. Mas tu escolhe um? Ok, não é o Louisiana, é o Mississippi, um desses. Assim, Mississippi, Nuno Garopa acerta outra vez. Impressionante. Mas foi a ajuda de não ser Nova Iorque ou Califórnia. Um dos estados com piores indicadores em tudo. Sim. Aliás, há uma expressão no Sul, Thank God for Mississippi. Exatamente. E de facto, quase todos os estados com pior acerto são do Deep South, mas o Mississippi ganha. E há uma expressão no Sul. No entanto, eu tenho uma pergunta extra para o quiz. O PIB per capita do Mississippi comparado com o de Portugal, tu deves saber isto. Não, com o do Reino Unido. O Mississippi, sim. Portanto, o Mississippi é pobre, mas assim. É só para termos uma pequena ideia do que é que significa. Não, mas também isso era aquelas discussões em Portugal de íamos ser a Califórnia, a Flórida, da Europa. E se fomos o Mississippi já não é mau. Já não está nada mal. E pronto, acho que foi um bom quiz. Não limpou, mas sem dúvida. Foi um bom quiz.
Tínhamos muito mais temas para falar, mas vamos acabar o nosso 4º episódio. Obrigado, Nuno, por teres vindo. Obrigado. E obrigado ao Expresso e à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento pelo apoio. Pedro, nós vemo-nos para a semana para continuar a acompanhar as peripécias do burro e do elefante com a Raquel Vaz Pinto. Vamos falar, enfim, inevitavelmente de muitas coisas, como fazemos sempre, mas vamos tentar concentrar também no tema do colégio eleitoral. Pronto, o Burro e o Elefante é um podcast do Expresso e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, com a sonoplastia do João Martins, vídeo do Carlos Paes, capa da Inês Brasinha, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Prada.